Oi, Flávio, boa noite. Eu vou te mandar o convite. Fiz errado. Boa noite, Flávio. Ô Marilu, a joia? Boa Tudo noite. bem, você? Tudo bom, graças a Deus. E você? Bem, também, graças a Deus. Tá me vendo, me ouvindo bem? Uhum, Tá certo, então. Só dá mais uns 2 minutinhos e a gente já começa, tá, Flávio? tranquilo. Tô aqui, só esperando. Tá certo. Pessoal que tá chegando, sejam bem-vindos, boa noite. Então, pessoal, a gente já vai começando, já são pontualmente 7h30. Convido a todos que estão presentes agora em mais uma reunião pública do Grêmio Espírita, às quartas-feiras, que a gente possa imaginar que está na nossa casa, né, lá nas quartas-feiras, quando a gente ia no salão, receber tudo aquilo que a gente ia lá buscar, todas as bênçãos, a ajuda, enfim. Nós estamos em comunhão de um jeito diferente, mas estamos em comunhão. Então eu convido todos agora para que possam elevar o pensamento a Deus, sentar-se da melhor maneira que encontrar, concentrar seu pensamento naquilo que todos nós viemos buscar aqui hoje, seja dificuldades físicas, morais, espirituais. A espiritualidade, principalmente Deus, é conosco todos os dias, a todo momento. Pedimos o auxílio mais uma vez da espiritualidade que orienta e coordena nossa casa, do Grêmio, que eles possam se fazer presente na nossa palestra de hoje, iluminando o nosso irmão, abençoando a sua fala, para que nós possamos absorver e compartilhar o seu conhecimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória infinita para todos sempre. Que assim seja. Pessoal que chegou, então, hoje o palestrante da noite vai ser o nosso amigo Flávio, Flávio Borges, ele é trabalhador lá do Grêmio Espírita. Não, não, né, Flávio? Então você aí colabora com o Grêmio, você é trabalhador do Centro dos Humildes, confundi. não, E mas ele, eu tô isso, sentindo em você casa já acaba que também. faz parte de tudo, né? Ele está aqui mais uma vez auxiliando a gente nas palestras e hoje ele vai falar sobre um tema muito importante, que é o Livro dos Médiuns, 160 anos de diretrizes seguras. Então, Flávio, eu agradeço mais uma vez a sua ajuda, que você tem uma excelente palestra. Muito obrigada, tá? Obrigado, Marilu. Obrigado, pessoal do Grêmio Espírita Allan Kardec. É um prazer estar com vocês aqui novamente, tá?
Eu peço desculpas se eu precisar me ausentar repentinamente em razão de uma ligação que pode vir para nós aí de um familiar nosso que está muito doente na UTI. Então, é só avisando, né, que não é improvável que aconteça. Pessoal, a, a Marilu pediu para a gente elaborar uma fala, uma exposição sobre um tema livre. E a gente decidiu falar sobre o livro dos médiuns, que está comemorou agora, em janeiro, 160 anos. Então, como é um assunto que eu sei que interessa a todos da nossa comunidade espírita, eu acho que nunca é demais a gente relembrar alguns ensinamentos, não nossos, né, mas ensinamentos da doutrina espírita, mais propriamente do livro dos médiuns. Então, é um livro que ele começa dando uma fazendo uma reflexão mais filosófica, né, acerca do que são do que é o contato com os espíritos, né? De que maneira a gente aborda essa temática da mediunidade, porque a gente sabe que o contato com os espíritos ele sempre houve em todas as épocas da humanidade. Na antiguidade era bem comum isso. Então a gente sabe que no Egito Antigo, todos aqueles monumentos, as pirâmides, os sarcófagos, então todo esses grandes monumentos que foram deixados para nós e que muitas vezes a gente nem consegue explicar, tem ali uma relação muito próxima, né, do homem com o plano espiritual. Então, eles faziam aquilo, eles mumificavam os corpos de maneira que deixavam também escritos ali na cabeceira daquele corpo, para que aquele espírito ele pudesse fazer uma transição segura entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, eu estou falando, obviamente, com pouca leitura que eu sei, mas na Índia também, há relatos, né, da aproximação do homem com os mortos, da comunicação. Na Grécia, com os pitons e as pitonisas, ou que a gente pode falar os oráculos. Então, a gente vê isso muito, né? Oráculo de Delfos. O que será que era isso, né? Esse oráculo era uma chama, um fogo? Não, era um médium que estava lá e que consultava todo mundo consultava ali, certamente se pagava alguma coisa, né? Principalmente os reis consultavam ali para quê? Para saber se iam ser felizes naquela empreitada, uma guerra e tal. E os hebreus, né, o povo da primeira revelação divina, né, que a gente estuda na doutrina espírita, não foi diferente. Então, e até é interessante, lá no Deuteronômio, no capítulo 18, tem aquela passagem bastante citada por nós, espíritas, acerca da proibição de Moisés, né? É um livro escrito por Moisés, e eu vou ler a passagem. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Ou seja, está falando que todos os povos ali em que eles iriam ter contato, né, com quem eles iriam ter contato, já praticavam essas abominações, né? Ou seja, era algo comum a todos os povos ali. Não se achará, que abominações são essas, né? Não se achará entre ti, Israel, quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, ou seja, que adivinha o futuro, né? Ou que dá prognósticos, nem agoureiro, que seria aquele que faz uma previsão ruim sobre alguém, ou que joga uma praga em alguém, nem feiticeiro, nem encantador,
nem necromante, né? Necromante é aquele que pratica necromancia, que seria exatamente conversa com os mortos. Nem mágico e nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E a gente ouve muito dos nossos irmãos, às vezes de outras agremiações, de outras denominações cristãs, e que às vezes vêm até repreender a gente, dizendo que seria algo proibido na lei de Deus a questão da consulta aos mortos, ou da conversa com os espíritos. E, e a interpretação que a gente dá, ela é igual à interpretação que a gente dá a várias outras citações bíblicas que, para nós, faziam sentido naquela ocasião, para aquele povo, naquela época, né? Então, a gente, com Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já compreende que há ali uma divisão. Olha, existem leis ali que são atemporais, que servem para todo povo, em qualquer época, como os 10 mandamentos, mas há leis ali que são específicas ali, né? E essa entra junto com essas, né? Com essas que não fazem parte do nosso dia a dia hoje. Ah, como assim não fazem parte? Ou como assim elas não valem para nós? Ela ainda vale, o fundo ainda vale, né? Porque a gente não admite que seria igual, por exemplo, naquela época, era proibido comer frutos do mar, proibia-se comer carne de porco. A gente sabe que isso não vale para nós hoje, né? Mas naquela época ela era muito importante, porque a humanidade ainda estava no seu estado de infância, né? Então, as pessoas procuravam ali os médios, né? Os oráculos, os pitons e as pitonisas, enfim, os sacerdotes, os médios, né? Para adivinhar as coisas, para saber onde estava enterrado o tesouro, com quem deveria se casar, se teria sorte em algum negócio. E a gente sabe que a relação do mundo material com os espíritos, ela não deve se basear nesse tipo de pergunta, nesse tipo de proposta. A abordagem tem que ser diferente. E o livro dos médiuns, ele vem exatamente nos oferecer aquilo que faltava. Por quê? Hoje em dia, a gente ainda vê isso, né, meus irmãos? Quantas pessoas, quantos médios a gente vê aí, ó, no poste aí da nossa cidade, olha, ele fala tudo, não precisa falar nada. Traz o amor em tantos dias, né, assim que a gente vê, e são médiums, né, que outras épocas eram chamados de outras coisas, mas que continuam sendo médiums, e que são assistidos por espíritos que têm interesse naquilo ali, mas que não devem ser consultados por nós, porque a gente sabe que aquilo ali é uma relação promíscua da mediunidade, é uma relação que tem um interesse, eu com o interesse de, às vezes, querer fazer uma amarração para uma pessoa, ou querer saber se vai dar certo aquele meu negócio, ou se tem alguém falando mal de mim, né? E também do lado desses irmãos, desses médiums, o interesse financeiro, né? Que eles atuam ali como profissão deles. Então, o livro dos médiuns, ele vem exatamente para ensinar como abordar os espíritos, porque não pode ser de qualquer maneira. Então, para começar, o Kardec pergunta, né? Existem espíritos? Para começar, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, se você crê em Deus, tá, crê em Deus, ok. Então, esse livro pode ser para você. E você crendo em Deus, você acredita na alma? Aí muita gente já pensa assim, opa, crê em Deus, mas será que existe alma e tal? Não, acredito sim na alma. Aí, você acredita que essa alma ela sobrevive ao corpo ou ela morre junto com o corpo? Então, se ela continuar, e se você acreditar que há um Deus, que há uma alma e que ela sobrevive ao corpo, você é um espiritualista. Não é um espírita, mas é um espiritualista. Acredita em algo além da matéria. Agora, o que falta é você acreditar se, sobrevivendo ao corpo, existe a possibilidade desse
algo que sobreviveu, que a gente nomeia espírito, né? E se tem possibilidade de ele conversar conosco. Então, Kardec ele vem falar sobre as várias explicações que, no decorrer da humanidade, tentou se dar a esse fenômeno, né? Então, fala sobre os anjos, sobre os demônios. É engraçado que muitas pessoas acreditam nos anjos, nos demônios, que eles têm poder de influência, se comunicam conosco, que assim está nos evangelhos, na Bíblia, mas não acreditam na comunicação dos espíritos, né? E Kardec ele vem trazer exatamente essa reflexão. Se há anjos, se há, e a gente sabe que os anjos podem interferir na nossa vida, e se há demônios, e ninguém discute como cristão que esses demônios eles influenciam na nossa vida, por que não a alma daqueles seres que foram caros para nós, por que eles também não podem? Por que Deus, né, ele só permitiria esses dois tipos de criação entrar em contato conosco, né? E isso, assim, a gente está sendo bem otimista, né? Porque, na verdade, qualquer tipo de comunicação espírita frequentemente é etiquetado como demônio, né? Então, Deus seria bastante injusto se ele permitisse apenas, né? Se isso fosse possível, e se permitisse apenas aos demônios se comunicarem conosco, né? Sendo que a gente tem necessidades de crescer, de ouvir coisas importantes para nós, por que não alguém que poderia nos instruir, né? Então, junto com esses fenômenos maravilhosos que tiveram as explicações, né, que foram atribuídas às manifestações espíritas, então a mediunidade foi incluída aí, né? Então, uma citação no item 16 do Livro dos Médiuns. Os fenômenos espíritas, antes que se lhe conhecesse a causa, tiveram que passar por prodígios, né? Algo fora da natureza, fora da lei natural. Ora, como os céticos, os espíritos fortes, e aqui espírito forte significa gente inteligente, né? Kardec está sendo um pouco irônico aqui. Isto é, os que gozam do privilégio exclusivo da razão e do bom senso não admitem que uma coisa seja possível desde que não as compreendam de todos os fatos considerados prodigiosos fazem objeto de suas zombarias. Então a gente vê muito isso, né? Pessoas que não entendem, não querem entender e que simplesmente rechaçam, negam e zombam da mediunidade, da relação, da comunicação dos espíritos conosco, por meio de médiuns. Então, ele vai explicar ali no capítulo 3 os vários tipos de pessoas que abordam o tema da mediunidade. Então, ele fala dos materialistas por sistema. Vai começando a falar, esse é aquela pessoa que ele nega tudo. Então, ele não quer, se você materializar um espírito na frente dele, ele, mesmo assim ele vai negar. Então, Kardec fala, não tem por que a gente perder tempo com esse tipo de pessoa. Se ele não crê em Deus, se ele não crê na alma, na sobrevivência da alma, a gente não deve nem se ocupar dessas pessoas, porque realmente não é para elas esse tipo de ensinamento. Agora, ele fala dos materialistas que são materialistas por falta de coisa melhor. Como assim por falta de coisa melhor? Gente que, por ter, talvez, se decepcionado tanto com certas práticas religiosas e que realmente eles não querem aceitar nada. Então, se tornam materialistas. E olha, gente, é muito grande. O número de pessoas materialistas tem crescido muito, né? A gente não sabe o que isso vai... Quais são as consequências disso, na verdade, na prática. Mas o Kardec ele nos ensina que podem ser consequências muito nefastas. Como assim? Morreu, acabou. Ou seja, materialista, eu só tenho matéria, depois disso não há mais nada. Então, assim, poxa vida, se não há nada, se nada sobrevive,
que vai me impedir de gozar tudo aquilo que eu tenho que gozar sem me preocupar com o futuro? De fazer tudo aquilo que me der na telha sem me preocupar com o meu semelhante, sem me preocupar talvez com o inferno, com o céu, com um Deus que vai me julgar, né? Então, a religião, ela cumpre esse papel também. Tanto é, meus irmãos, que hoje existe um debate internacional muito grande, né? O debate sobre o aborto, ele sempre houve, mas na maioria dos países da Europa, por exemplo, da América do Norte, é algo legalizado. Mas hoje há um debate muito interessante sobre, e quem acompanha essas discussões internacionais, sobre a questão da eutanásia. Então, tem já vários países em que a eutanásia é algo tido como um direito. A pessoa ela tem o direito de escolher o tipo de morte. E mais, ele tem o direito de ter um médico ali junto dele para ajudá-lo naquele ato, né? naquela fuga. Então, e não apenas pessoas que têm um problema irreversível, uma dor, uma doença fatal, enfim, de tão próximo da morte. Não. Há legislações hoje em países em que se a pessoa está com uma depressão profunda e tendo o aval de alguns médicos, não apenas de um, e tendo o aval de alguns médicos, eles permitido que um médico vá ali na casa dele, marque um horário e termine a vida daquela pessoa. Então, assim, tudo isso em função dessa ideia materialista que o Espiritismo vem combater, sim. Então, existem aqueles incrédulos por má vontade, que temem ter exposto seus defeitos, os incrédulos por interesse ou má fé, aquela pessoa que ele não quer acreditar porque vai ferir um ganho que ele possa ter. Agora, tem também aquelas pessoas que se aproximam da mediunidade, do espiritismo, como um meio de adivinhação, ainda estão lá naquela época do Moisés, né, de 3.000, 4.000 anos atrás, né, querendo saber com quem tem que casar, se é com fulano, com Beltrana, se pode vender o carro para isso, para aquele, se está certo comprar aquela fazenda, né? Então, estão ainda naquele estágio. Há os incertos, aquelas pessoas que estão incertas, que quando você fala da possibilidade da comunicação dos mortos com os vivos, ditos mortos com os ditos vivos, eles têm uma vaga intuição, mas falta coordenação ainda. Então eles pensam, eu acho que é possível, mas eu não teria coragem. Enfim, são pessoas que aceitam, mas que, por falta de informações, eles acabam ficando incertos quanto a essa opinião. Existem aquelas pessoas que são os espíritas sem o saberem, que às vezes é um católico, um protestante, é um budista, mas que fala assim, olha, eu sonhei com a minha mãe me dava esse conselho e tal, né? Minha mãe que já morreu tantos anos e tal, e ela me dá esse conselho, eu vou seguir esse conselho, né? Tem o famoso caso eu vi um vídeo esses dias do Paul McCartney, que ele tem uma música muito famosa, né? Que é Let It Be, Deixe Estar. E naquela música, né? E começa a música, ó. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Então, quando eu me encontro em momentos de dor, de dificuldade, a Mãe Maria vem a mim. Muita gente pensava que essa Mãe Maria fosse a mãe de Jesus, e que é uma música religiosa, católica e tal, né? Mas ele, dando entrevista, falou, não, não é a mãe de Jesus, é minha mãe, que eu sonhei com ela, eu estava num momento muito difícil, e eu ouvi ela cantando essa frase, deixe estar, let it be, let it be. Então, são pessoas que são espíritas, mas que você perguntar para eles, não, eu sou católico, não, eu não sou nem religioso, mas que admitem essa conversa, né, que coloca na música e faz um sucesso danado. Agora, existem também os espíritos experimentadores, que são aquelas pessoas que se dedicam a experimentar, fazer experiências. Isso fora do Brasil é muito comum. O espiritismo, em alguns países, eles apenas esse aspecto científico de querer provar, de querer pesar o médium antes da reunião, depois da reunião, de querer colocar ele dentro de uma máquina e contar as palavras, enfim, todo aquele aparato científico que não tem, às vezes, um peso moral, um peso religioso que para nós tem.
É muito engraçado, estava assistindo uma palestra do presidente da Federação Francesa, a Federação Espírita Francesa, né? E aqui no Brasil é muito comum a gente falar assim, qual é a sua religião? Eu sou espírita. Qual é a sua religião? Eu sou espírita, né? No censo, né, no IBGE aí, tá aí não sei quantos milhões de pessoas se declaram religião espírita. Mas ele falando, o próprio presidente da Federação Espírita da França, falando, olha, isso não ocorre na França. Se você está num centro espírita e fala assim, olha, o espiritismo é nossa religião, as pessoas se levantam e vão embora. Por quê? Eles já têm aquela má predisposição, a gente não quer saber da religião. Então, acha bonita a filosofia, acha bonita a questão da ciência, das experiências, mas querem separar esse aspecto. Não se acham religiosos. Vão aos centros espíritas, às vezes até levam as crianças para serem treinadas ali, mas não se consideram como religiosos. Para nós é até estranho pensar assim, como assim? O espiritismo não é religião, né? Mas é uma característica do espiritismo brasileiro. E talvez seja por isso que a gente é tão forte assim, né? Que a gente tem aí um Chico Xavier, uma Ivone Pereira, um Divaldo Pereira Franco, né? Esse tipo de vulto do espiritismo, e talvez em outros países, embora tenham também, mas é, não tão famosos, né? Em todo mundo, como são Chico, Divaldo, Ivone, tá certo? Então, espíritas experimentadores, espíritas imperfeitos, que é aqueles que conhecem, mas não praticam, né? Conhecem as verdades da filosofia, da religião, do evangelho, mas que não praticam. E talvez aí eu esteja ali nesse, nesse, nessa categoria. Aí ele fala dos verdadeiros espíritas, ou espíritas cristãos, que são aqueles que ah, entendem a mensagem, se colocam em relação com os espíritos por meio da mediunidade e fazem de tudo para praticar. Ah, ele fala também dos espíritas exaltados. O que seria esse? É aquele que é iludido. Então, tudo para ele é reencarnação, tudo para ele é um espírito. Tudo para ele, isso aí tem uma causa espiritual, né? Às vezes não, às vezes é uma pessoa que teve um descuido mesmo, né? Mas quer dar aquele sentido. A gente sempre quer colocar a culpa em alguém, sempre quer achar a explicação para alguém que tem que pagar a conta, né? Então, um avião caiu, a gente não sossega enquanto não achar o causador daquele avião ter caído. Então, vai na caixa preta, investiga a vida do piloto, vê como é que está o avião, está todo mundo morto já, mas a gente tem aquela necessidade de explicar o porquê. E esses espíritas exaltados são aqueles que colocam tudo na conta dos espíritos, né? Não estão certos, né? E a gente não deve entrar aí. Então, pessoal, Kardec, ele nos incita a abordar a questão da mediunidade um pouco diferente daquilo que a gente faria, por exemplo, se fosse uma outra ciência, uma ciência comum, como a física, a química, né? Então, hoje, se eu quero aprender física, eu posso abrir ali no YouTube, ver uma experiência e pegar aqui na minha casa, pegar ali um ímã, pegar algum material ali e produzir aquela experiência na minha própria casa, até mesmo antes de ler todos os teóricos, né? Só que ele fala, a gente não deve agir assim com o espiritismo. Por quê? Porque é importante a gente ter certas diretrizes, e essa é a função do Livro dos Médiuns, né? Certas diretrizes para a gente errar menos, porque a gente não está lidando com um imã, com um peso, com um produto químico. A gente está lidando com pessoas humanas, né? Embora esteja fora da carne, tem sentimentos, tem ocupações, tem virtudes e tem defeitos também, que não são diferentes de nós, muito pelo contrário, né? Imagina a gente tá, eu falo, a Marilu tá lá no serviço dela e eu tô lá ligando para ela, ô Marilu, quero saber aqui, ó, me explica esse negócio. Ô Marilu, vem cá aqui, eu tô precisando disso. Não funciona, né? Não é assim que funciona. As pessoas não são objetos, os espíritos também não. E toda aquela pessoa que se diz com aquele poder de querer fazer, olha,
pode ir lá em casa amanhã, às 7 horas da noite, que você vai falar com esse espírito. Opa, peraí. Pode falar com algum espírito, mas será que é aquele espírito mesmo? Né? Porque a gente não tem o controle sobre os espíritos. A gente não tem esse domínio. Né? E ninguém pode se dizer que ele, olha, amanhã a gente vai fazer esse trabalho e lá vai ter isso e esse espírito vai vir. Não. A gente pode contar com o auxílio dos bons espíritos, a gente pode acreditar e ter fé e pedir o apoio de Deus, mas nada tem de garantido. Pode ser que o espírito não venha, né? Nada há de garantido a ele. Por quê? Eles podem ter outras ocupações, né? Kardec também está falando, ele fala a questão dos sistemas. Sistemas que as pessoas inventaram para explicar a questão da mediunidade, que é muito interessante, né? Fala da questão do sistema do charlatanismo. Então, a pessoa fala, não, esse médium aí é um charlatão, né? E ele fala, olha, há charlatões? Há charlatões. Mas também, da mesma maneira que há charlatões médicos, há charlatões engenheiros, há charlatões advogados, também há charlatões espíritas. Mas isso não quer dizer que todos os advogados, todos os médicos, todos os engenheiros são charlatões. Ou seja, nem todos os médios são charlatões. E há indícios que vão nos auxiliar na descoberta em julgar se é um charlatão ou não. A primeira diretriz que ele fala é, olha, você tem que ver se a pessoa não tem algum interesse por trás daquilo. Por isso que a mediunidade jamais ela pode ser paga. Nem comprar um remédio, nem comprar uma taxa no. Olha, você vai pagar a consulta é de graça, você vai pagar aqui o esparadrapo do médico. Olha, a consulta é de graça, você tem que comprar uma cesta básica para o médium doar para a instituição de caridade. Não. Não, a gente não pode cair nessa. Se o médium ele não tem condição de continuar com o trabalho dele de maneira voluntária, ele tem que parar. Essa é a instrução dos espíritos. O médium ele não tem como viver e ser médium. Então ele vai. O médium ele é cabeleireiro. Não tem como ele ser cabeleireiro e médium ao mesmo tempo. O que ele vai fazer? Vai ser cabeleireiro. Se ele encontrar uma maneira de ser médium, ótimo. Se ele não encontrar, ele não vai fazer da mediunidade a sua profissão. Então, essa é a dica de Kardec, né? Para combater esse sistema do explicação pelo charlatanismo. Tudo é charlatanismo. Não, 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 não. Tem gente que não tem interesse nenhum. Tem gente que não se beneficia. Pelo contrário, isso é que eu fico. Né? Perde tempo com a família, ele perde dinheiro, ele perde prestígio, ele perde talvez muitas amizades, ele perde muita coisa. Então, a gente tem que observar tudo isso aí. Né? Ele fala do sistema da loucura, que muitas pessoas falam, todos os médios são loucos. Né? Mas será que todos os médios são? Há médios loucos. Há pessoas que são loucas e estão na mediunidade. Será que todos eles são loucos? Pessoas estudadas, pessoas instruídas, pessoas que leem e que procuram se instruir, será que também é louco? Né? Não faz sentido. Né? Alucinação. Tudo que é feito ali é alucinação. É a pessoa que ele está com a percepção dele está distorcida. Né? Uma pessoa, sim, mas todas. Aí ele fala do sistema das causas físicas, né? E fala assim, olha, o que está escrevendo ali, o que está se comunicando ali é o magnetismo e a eletricidade. Mas ele fala, olha, não pode ser somente um magnetismo e só uma eletricidade. Esse é um sistema que até mesmo Kardec pensou que fosse. Quando ele entrou em contato com as mesas girantes, ele pensou, olha, pode ser uma eletricidade, pode ser um magnetismo. Ele sabia ali, ele entendia dos fenômenos magnéticos, entendia dos fenômenos da eletricidade. Então, a primeira coisa que ele fez foi se precaver quanto a isso. Olha, o médico está falando coisa que não pode ser apenas a eletricidade. É uma causa inteligente. Não é apenas um fio que está mexendo. Mas certamente ele procurou se tinha um fio lá mexendo, se tinha um imã lá levantando a mesa e a cadeira. Há o sistema da alma coletiva, o sistema otimista, em que toda mensagem
é boa, toda mensagem é verdadeira, né? O sistema pessimista, em que tudo é do diabo, né? Então, a gente até falou da questão do anjo, do demônio, por que seria o 8 ou 80, por que não tem um meio termo nisso aí? Há aquele sistema uniespírita, ou monoespírita, em que somente um espírito que fala, né? E a gente vê isso muito. Olha, Deus está me falando isso. Ó, Deus me falou isso. Ó, Deus me disse isso. Olha, o Espírito Santo está falando isso. Nós não estamos falando que a gente não deve atribuir certas coisas a Cristo e a Deus e ao Espírito Santo. Não, não é isso, né? E é ótimo que as pessoas atribuam a Deus aquilo que é de Deus, aquilo que vem de Deus. Então, a gente sabe que ah, muitas vezes, e isso aqui acontece com Paulo de Tarso, né? Lá no livro Paulo de Tarso, que a gente vê que ele escutava, ele tinha aqueles fenômenos mediúnicos, ele escutava as instruções e ele colocava na figura de Jesus. Só que quem estava dando ali aquelas instruções era aquele espírito amigo dele, que era Estevão, né? E ele atribuía a Jesus. E tá ótimo, porque tudo que é bom nesse mundo vem de Jesus. Tudo. Tudo que é belo, tudo que é bom, tudo que é inteligente partiu primeiramente da ideia excelsa de Jesus. Então não é errado a gente atribuir certas coisas. O que a gente não pode é se enganar, falar assim, olha, Jesus está me falando aqui que você tem que depositar um dinheiro na minha conta. Ó, Jesus está dizendo que você tem o direito de tirar a sua própria vida porque é uma morte digna. Opa, né? Vamos pensar muito bem nisso aí. Então, esse é o sistema único, o uniespírita. E, enfim, ele fala de alguns outros sistemas, mas é muito interessante, pessoal. Eu comunico muito ainda, investigo as pessoas, espíritas e não espíritas. Eu já ouvi de próprios espíritas falando assim, olha, Flávio, que comunica na gente não são os espíritos, é a nossa própria encarnação anterior que está falando ali na gente. Opa, será que sempre é assim? É possível, sim. A gente sabe pelo livro dos médiuns, é possível o espírito do próprio médium se manifestar nele. É possível. Possível, sim. Mas tudo, né? Todas as manifestações são do próprio médium. Aí a gente tem que estudar mais. Já ouvi também, e eu gostaria muito de ter até a opinião de vocês aí que estão assistindo, da Marilu, como é que a gente faria? Porque o Kardec ele não colocou esse sistema aqui. Mas eu vi um sistema de um amigo nosso falando assim: olha, a criança que já com 3 anos de idade já toca Chopin, Bach e Mozart, não é reencarnação, é genética. Um antepassado dele lá nos 1800, lá nos 1300, ele tinha aquele dom e passou geneticamente aquilo, né? Então, assim, é complicado, né? A gente sabe que eu acho que isso é mais mirabolante do que ter a prova da reencarnação, de que um espírito está ali e está reencarnando. Mas, enfim, e tem gente que acredita nisso e que fala, olha, é assim, não tem essa história de encarnação, não. Né? Tudo é dos nossos antepassados. Criança com 2 anos de idade já fala tantas línguas, né? Porque ele fala alemão, francês e o japonês, né? Porque ele, né? Tem antepassado dele lá no Japão, tem antepassado dele lá na Alemanha, enfim. Será, né? Que todas essas habilidades que a gente tem, elas são genéticas, né? Então, esse é um sistema que eu gostaria muito de ter o Kardec explicando, né? Rebatendo melhor. Pessoal, Marilu, quanto tempo que a gente tem mais? Eu peguei umas perguntas dos espíritos que eu achei muito interessantes, que eu acho que são boas para a gente relembrar, que eu gostaria de ler. Mais uns 5, 6 minutinhos, Flávio, para a gente Tá já certo. ir. Então, vamos às perguntas, né? Então, eu falei só sobre a primeira parte, que é uma parte mais filosófica e tal, mas tem umas perguntas que são muito boas, né? Ah, vou pegar um aqui, tô só abrindo minha colinha aqui, viu, gente?
Pode alguém, a questão é o item 282 do livro dos médiuns, né? Pode alguém, sem ser médium, evocar os espíritos? Ou só o médium pode evocar os espíritos? Você que está assistindo aí, né? O que você acha, né? A resposta deles é: toda gente pode evocar os espíritos. E se aqueles que evocares não puderem manifestar-se materialmente, nem por isso deixarão de estar junto de ti e de te escutar. Então, não existe isso de da gente ir na casa espírita porque tem aquele médium e só aquele médium tem contato com aquele espírito. Não existe isso, né? Para começar, a doutrina espírita ela não é obra de uma pessoa, de um médium, de um estudioso, de um filósofo, de um professor. Não é. Não existe a doutrina kardecista. Não existe. Quem fala isso é o Kardec, né? É a doutrina espírita porque são a comunidade de espíritos. Então, qualquer um pode evocar os espíritos. Ah, eu gosto dessa pergunta rapidinho. Ó, vou abrir aqui, gente. Porque eu não lembro do que está falando, tá? É Pode o espírito simultaneamente evocado em muitos pontos responder ao mesmo tempo às perguntas que lhe são dirigidas? Né? Então, a gente pensa assim, gente, quantos centros espíritas Bezerra de Menezes não tem? Quantos centros espíritas Allan Kardec não tem aqui no Brasil? Quantas vezes eles não são evocados? Não é chamado, ó, doutor Bezerra. Allan Kardec tem nem tanto, né? Nem tanto Allan Kardec. Mas doutor Bezerra, com certeza, milhares de centros espíritas falam assim, ó, nós estamos evocando o doutor Bezerra de Menezes, com a sua falange de espíritos para fazer isso e isso. Então, a pergunta é, pode o espírito, simultaneamente evocado em muitos pontos, responder ao mesmo tempo às perguntas que lhe são dirigidas? Tem como? A resposta: pode, se for um espírito elevado. Pode. Então, tem um doutor Bezerra de Menezes aqui agora manifestando, tem outro lá em Brasília, tem outro lá em Manaus, e ele é elevado. Tem sim, a gente pode confiar. Nesse caso, o espírito se divide ou tem o dom da ubiquidade? Adoro essa pergunta. Ele tem a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Ubiquidade. Olha a resposta, é maravilhosa. O Sol é um só, no entanto, irradia ao seu derredor, levando longe seus raios, sem se dividir. Do mesmo modo, os espíritos. O pensamento do espírito é como uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser vista de todos os pontos do horizonte. Quanto mais puro é o espírito, tanto mais o seu pensamento se irradia e se estende, como a luz. Os espíritos inferiores são muito materiais, não podem responder senão uma única pessoa de cada vez, e nem vir a um lugar se são chamados em outro. Bacana, né? Muito interessante. Isso tudo é livro dos médiuns, né, gente? Que é maravilhoso, né? Quem não leu tem que ler. E os animais, pessoal? Podemos evocar os animais? Oh, meu cachorrinho morreu, queria ter notícia dele. Vou evocar ele aqui, ver se ele escreve uma carta para mim. E aí? O que vocês acham, pessoal? Vão pensando aí enquanto eu acho aqui a página. Se alguém quiser responder, né, pode deixar nos comentários. A Débora está respondendo aqui, ela está participando. Obrigado, Débora. Pode-se evocar o espírito de um animal? Não, né, gente? Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se achava em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso para animar novos seres, em os quais continua ele a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há errantes, espíritos de animais, porém unicamente assim no mundo dos espíritos não há errantes, espíritos de animais, porém unicamente espíritos humanos. Então, o espírito errante, que é aquele que está entre uma encarnação e outra, é só espírito humano. O animal, assim que ele morre, ele já é transferido pelos
os gênios tutelares dos animais, né, imediatamente eles são reconduzidos à reencarnação. Então, aí, agora que vem tá acabando, tá, marido? Mais 2 minutinhos. Como é, então, que tendo evocado os animais, algumas pessoas não obtido resposta? Como que pode? Evocou, a pessoa evocou lá, e o Kardec conta a história aqui de uma pessoa que evocou a, a mãe dos pardaizinhos que estavam lá na janela dele, e que a mãe foi embora e os pardaizinhos ficaram lá, e a mãe e não sabia onde é que estava a mãe, né? Aí evocou a mãe dos pardaizinhos que estava lá, e ela respondeu: Olha, eu sofri uma morte, tal, 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 estou muito triste de deixar meus filhotinhos, tal, tal, tal. E respondeu: assinado a mãe dos pardaizinhos, né? E os espíritos falaram o quê? Evoca um rochedo e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto. Ou seja, a gente tem que prestar muita atenção, gente. Então, quando a gente está falsos profetas e espíritos brincalhões, é exatamente isso aí. Então, a gente não deve acreditar em tudo que o espírito fala. Pelo contrário, a gente tem que duvidar, passar pelo crivo da razão para ver se aquilo ali é positivo, se aquilo ali é possível, né? Então, o livro dos médios, ele vem exatamente apresentar essas dicas, essas diretrizes. Ah, mas não tem como ser um espírita sem ler o livro dos médios, sem entender isso aí. Pode, muita gente aí, ele, ele quer entender de microbiologia sem ler o Pasteur, sem saber o que é um vírus, o que é uma bactéria. Mas ele sabe tudo das doenças, né? Quer dar receita para os outros. Então, assim, né? Então, ou seja, se a gente quer ter mais segurança, se a gente quer ter mais equilíbrio, se a gente quer ter mais paz e mais sucesso na nossa prática mediúnica, não tem como a gente fugir desse manual que é o Livro dos Médiuns. Pessoal, eu quis só trazer essas reflexões hoje, porque eu acho importante comemorar esses 160 anos. A Marilu deixou aberto para gente. E se alguém tiver uma pergunta aí, eu puder responder, eu vou ficar feliz, tá? Se não, muito obrigado, Marilu, muito obrigado, Grêmio Espírita Allan Kardec. Pessoal que tiver pergunta, pode deixar aí, mas desde já, Flávio, agradeço. A Neidinha falou ali em cima. Foi uma aula, realmente. Muito obrigada. Eu acho que a gente tinha que falar mais sobre isso, né? Isso tudo que ele falou, gente, é de um livro das obras básicas, né, Flávio? Então tem mais o tanto, né, que a gente tem que estudar, que na casa a gente tenta introduzir o estudo. Igual lá no Grêmio a gente está estudando o livro dos espíritos, caminhando para o dos médios, né? Seguir a sequência para ter conhecimento, né? E a gente vê o tanto que é importante estudar. Pela sua palestra a gente percebe, né? Então, muito obrigada, extremamente necessária e ótimo, Flávio. Obrigado, Marilu. Obrigado a todo mundo aí pelo carinho, tá? Neide, Débora, todo mundo que participou, né? Agradeço a presença do pessoal William. aí. Obrigadão, viu, pessoal? Então, pessoal, a gente vai caminhando já para o nosso encerramento final. Mais uma vez agradecendo ao Flávio, que Deus te abençoe muito, Flávio. E pode contar com a gente também, que precisar lá no Centro dos Humildes, estamos aí, tá? E, Vamos pessoal, precisar, com certeza. certinho. Eu gostaria de avisar que essa live vai ficar gravada aqui no perfil, no IGTV, e também vai subir para o nosso YouTube, tá bom? Amanhã ela tá lá no canal do YouTube. Então é só entrar aqui no perfil que tem um linkzinho que vai direto lá para o YouTube. Vocês conseguem assistir e enviar para quem não viu, tá? É muito bom isso também divulgar, né? Ajudar na divulgação. Então agora a gente vai passar para a parte final do encerramento. O Flávio vai ficar com a gente. E a gente já vai pedir para a frutificação da água e também para o passe, tá? Quem tiver aí uma garrafinha com água, um copo, mentaliza nesse recipiente e com certeza vai estar recebendo. Então vamos todos, mais uma vez, assim como nós iniciamos essa nossa reunião de hoje, nos concentrar naquilo que nós viemos buscar e agradecer por esses ensinamentos que foram um bálsamo sobre as nossas almas, que vem trazer conhecimento e despertar o nosso espírito para a verdadeira vida, daquilo que nós ainda não sabemos, mas daquilo que nós também podemos um dia conhecer. Muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Pedimos que nos abençoe a todos nós, derramando sobre todos os recipientes que estão com essa água o medicamento necessário para todas as enfermidades.
juntamente com o passe que vem refazer as energias, dissipar as angústias, as mazelas do corpo físico e também do nosso corpo espiritual. Rogamos pelas pessoas que estão acamadas, pelos nossos familiares e amigos, pela nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e também o mundo que passa por essa dificuldade. Que nós possamos juntos, com sabedoria, sair dessa situação e que possamos principalmente aprender com ela. Ser conosco hoje e sempre, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós que somos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Então, muito obrigada pela presença de todos, pessoal. Semana que vem estaremos aqui de novo às 7h30. Flávio, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite para você. Fique com Deus, viu? Com Deus, até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Até quarta-feira.